E aí, galera, bem-vindos de volta ao Universo Educação, o canal que expande seu conhecimento, um vídeo de cada vez. Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo para uma das épocas mais emocionantes e dramáticas da nossa literatura, o romantismo no Brasil. Então, já prepara o caderno e a mente, porque a aula de hoje vai ser daquelas que você não esquece mais. E antes que eu me esqueça, já sabe, né? Deixa aquele like esperto para fortalecer, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ser o primeiro a saber quando tem vídeo novo. E claro, compartilha com a galera dos estudos, porque conhecimento bom é conhecimento que a gente divide. Vamos lá. Para entender o romantismo, a gente precisa voltar lá para 1822, logo depois da independência do Brasil. Imagina a cena. O país era um jovem gigante, tentando descobrir quem era no mundo. Precisávamos de uma identidade, de heróis e de histórias que fossem a nossa cara. E foi aí que a literatura romântica entrou em campo, para valorizar tudo que era genuinamente brasileiro. Nossos povos indígenas, nossa natureza incrível, nossos costumes. O objetivo era criar uma literatura com o selo Made in Brazil. Esse movimento rolou mais ou menos de 1836 até 1881 e teve várias fases. Vamos conhecer os craques que brilharam nessa época. O primeiro nome que você precisa guardar é Joaquim Manuel de Macedo. Pensa nele como o cara que deu o pontapé inicial no romance brasileiro. A obra dele que simplesmente explodiu na época foi A Moreninha, de 1844. Foi o primeiro best-seller do Brasil. A história de amor entre Augusto e Carolina, a Moreninha, com um monte de reviravoltas, conquistou todo mundo e mostrou que a gente podia, sim, ter uma ficção de sucesso. Mas se Macedo abriu a porta, quem entrou e virou o dono da casa foi José de Alencar. Sério, esse cara é simplesmente o gigante do romantismo brasileiro. Ele era um escritor completo. Falou sobre os indígenas, sobre a vida na cidade, sobre a história do Brasil e sobre as diferentes regiões do país. Nos romances indianistas, como o Guarani e Iracema, ele transformou o índio em um herói nacional, corajoso e nobre. Já nos romances urbanos, como Senhora e Lucíola, ele mostrou os dramas e os costumes da alta sociedade do Rio de Janeiro. Alencar tinha um talento único para criar personagens que a gente não esquece e tramas que prendem do início ao fim. Agora, se liga nesse autor diferentão, Manuel Antônio de Almeida. Enquanto todo mundo escrevia sobre amores perfeitos e heróis idealizados, ele olhou para a rua e resolveu falar da vida como ela é. Sua obra-prima, Memórias de um Sargento de Milícias, é genial. O protagonista, Leonardo, não é um herói. É um anti-herói. Ele é malandro, preguiçoso e tá sempre dando aquele jeitinho brasileiro para se safar. O livro é uma crônica divertidíssima do Rio de Janeiro antigo e é tão realista que muitos consideram um aquecimento para o que viria a ser o realismo. Falando em Brasil profundo, temos Bernardo Guimarães, o mestre dos romances regionais. Ele trouxe para as páginas as histórias do interior, cheias de drama e emoção. Sua obra mais famosa, que talvez você já tenha visto na TV, é A Escrava Isaura. A história da escrava branca que sofre nas mãos do terrível Leôncio foi um sucesso estrondoso e uma poderosa denúncia contra a escravidão. Outra obra marcante é O Seminarista, que conta a trágica história de um amor proibido pela imposição da vida religiosa. Outro nome de peso é o Visconde de Tournai. Esse escritor tinha uma sensibilidade incrível para descrever a natureza brasileira. Em sua principal obra, Inocência, a gente quase consegue sentir o cheiro e o calor do sertão do Mato Grosso. A história do amor impossível entre a jovem Inocência e o forasteiro Cirino é linda, mas as descrições da paisagem são um show à parte. Toné nos lembra da beleza exuberante e selvagem do nosso país. E para fechar com chave de ouro, temos Franklin Távora, o grande defensor do Nordeste na literatura. Ele batia o pé dizendo que a cultura nordestina era riquíssima e precisava ser mostrada. Em O Cabeleira, ele conta a história real de um famoso cangaceiro, mas de uma forma humana,
mostrando o contexto social que o levou para o crime. Távora abriu caminho para muitos outros autores que viriam a retratar a força e a realidade do sertão. Então, recapitulando, o romantismo foi essencial para a gente criar uma literatura com identidade brasileira, explorando temas que iam do índio herói aos malandros da cidade e valorizando nossas paisagens e nossa gente. Foi um movimento que construiu as bases da literatura que temos hoje. E aí, curtiram essa viagem pelo romantismo brasileiro? Espero que sim. Esses autores e suas obras são parte fundamental da nossa cultura. Não esquece, hein? Deixa aquele like para apoiar nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com todo mundo. O seu apoio faz toda a diferença. Agora eu quero saber de você. Qual desses autores você achou mais interessante? Já leu alguma dessas obras na escola? Conta tudo aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Universo Educação, expandindo conhecimento, um vídeo de cada vez.